Agradeço a bênção da vida do Chalup, que falou a respeito esses dias, né? Ele nos abençoou muito e, assim, foi uma graça no meu coração a palavra dele, e tratou a respeito de que estava meio nervoso, assim também estou eu, não somente nervoso, mas estou um pouco gripado. Eu fui até a praia, tomei um pouco de chuva e voltei só. Então, eu gostaria de dividir com os irmãos, né, um texto. Eu gostei desse tema porque eu achei interessante, mas a gente não tem como falar a respeito de Jesus, né, sem falar com quem trabalhou com ele o tempo inteiro. E para começar a falar sobre isso daqui, eu gostaria de apresentar um documento para vocês, a procuração. Ele é um instrumento de mandato em que ela é utilizada quando uma pessoa concede poderes a outra, por um prazo determinado, contendo assim uma limitação de poderes. A procuração é um documento que ele também tem validade e precisa ser registrado em algum órgão. Eu trabalhei com isso durante muito tempo, e a gente vê essa figura para tratar a respeito desse texto. Quando Deus criou todas as coisas, ele convidou o homem para governar junto com ele. Ele chamou o homem para que governasse junto com ele, né? Em Gênesis 1, 26 e 28, diz assim: E disse Deus, façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar, os animais e sobre toda a terra, e sobre as criaturas rastejantes que se rastejam sobre a terra. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra, e a dominem. Governem sobre os peixes do mar, as aves do ar e sobre todas as criaturas que rastejam sobre a terra. Recebemos esse convite especial de Deus, mas, em vez de governar, o homem preferiu ser escravo do pecado. Deus, com seu amor paternal, então, chamou Jesus para rasgar a nota de dívida que o homem tinha com o pecado. E assim ele o fez. E a obra salvífica de Jesus foi executada na sua plenitude. Ele teve participação e envolvimento do Espírito Santo. Praticamente nada ele fez sozinho. E assim, sobre Jesus e sobre esse Espírito Santo que eu gostaria de comentar. E principalmente o Espírito Santo que, assim, da Trindade, ele é o mais tímido, mas não o menos operante. Ele é aquele que tem sido muito evidenciado nas nossas vidas no tempo da graça. A obra de Jesus. Muitos acham que Cristo operava milagres e ensinava com sabedoria porque era Deus. Mas se ele tivesse agido como Deus, como poderia dizer que faríamos as obras maiores do que a dele, como está em João 14:12? Todas as suas obras foram por intermédio do Espírito Santo que habitava nele. Da mesma sorte que nós também podemos ser usados pelo Espírito Santo. Após a ascensão de Cristo, muitos milagres foram operados pelos seus seguidores. Então, a gente viu tanto os discípulos quanto o povo da igreja primitiva, alguns conhecidos, outros nem tanto, mas paralíticos foram curados, mortos foram ressuscitados, né? E nesse texto diz assim: Yeshua se aproximou deles e falou-lhes dizendo: Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam discípulos entre as pessoas de todas as nações, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vejam só, o Senhor tinha poder sobre todas essas coisas, e Ele fez essa procuração para nós, junto com o Espírito Santo. Então, nós vamos assinar em conjunto com Ele tudo. Jesus, ele era ensinado pelo Espírito Santo. Ele viveu como homem, necessitando do poder do Espírito Santo para iniciar o seu ministério e operar naquilo que foi chamado para fazer. Se Jesus dependeu assim do Espírito, quanto mais nós deveríamos depender dele. Assim como Jesus, nós precisamos depender da direção do Espírito em nossas vidas, para que possamos trilhar o caminho de Yeshua. Vejam que ele nos rendeu uma procuração, né? Nos deu essa procuração para assinarmos em conjunto, em duplicidade, nós e o Espírito Santo em toda a situação. Logo, precisamos buscar a presença e o poder desse Espírito Santo. Aquele através do qual Jesus falava, Jesus ensinava, Jesus operava. O Espírito desceu sobre ele, no seu batismo, para demonstrar a completa aprovação que Deus, que a Trindade, dava ao seu ministério. Além de dizer no livro de Lucas: a ele segui, levou-o ao deserto para ser tentado,
Depois, acompanhou em todo o seu ministério, deu-lhe sabedoria para ensinar e poder para efetuar milagres. Assim, temos nele o exemplo perfeito de vida governada pelo Espírito. Jesus prometeu aos discípulos que o mesmo Espírito viria sobre eles. E olha que maravilha, né? Pode vir sobre nós também, para dar-nos sabedoria, conhecimento divino. Sabemos pelo livro de Atos que o Espírito veio sobre eles em cumprimento da promessa, e eles passaram a falar a palavra de Deus com poder. O Espírito é aquele que conduz todos os santos, todos aqueles que professam a fé em Jesus, a cumprir os seus respectivos papéis no plano divino. Todos nós temos uma participação nesse plano divino, e é o Espírito que nos conduz, nos direciona. Vejam só o que diz a palavra. Vocês mesmos são nossa carta de recomendação, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês mostram ser uma carta do Messias, colocada sob os nossos cuidados, não escrita com tinta, mas pelo Espírito vivo de Deus, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Mesmo Jesus sendo Deus, a Bíblia diz que o Pai derramou sobre ele o Espírito Santo. Isso encheu de poder e o capacitou a andar por toda parte, fazendo bem e curando as pessoas oprimidas pelo diabo. Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus em tudo, principalmente em caráter e em poder, não por capacidade nossa, né, mas pelo Espírito. A igreja que Deus quer levantar é uma igreja que tem equilíbrio entre a palavra e o Espírito. Age nos dons, né, que assim nós aprendemos com Carlos, até quando ele estava aqui com a gente, falou muito sobre isso, com poder, mas que é amparada, né, pela palavra. Nosso mundo precisa ser temperado por cristãos que sejam cheios do Espírito, guiados e revestidos pelo poder do Espírito Santo. Você é um cristão assim? Ou você precisa que o Espírito toque novamente no seu coração, dê uma acordada em você? Você está precisando de um avivamento em sua vida? Saiba que Deus e o Espírito Santo querem lhe conceder o mesmo poder que foi dado a Jesus, aos seus discípulos, a muita gente na igreja primitiva. Essa procuração que nos foi dada, ela está certificada pela Trindade, através do Espírito Santo, né? Então, as pessoas qualificadas para dar esse poder estão assinando embaixo junto com a gente. E Jesus declara que ele dá do seu Espírito sem medida. Lá em João 3,34 diz, porque o enviado por Deus fala a palavra de Deus, pois Deus não dá do seu Espírito em grau limitado. Concluímos, então, que Jesus nasceu e viveu como homem, e seu ministério foi sustentado pelo poder do Espírito Santo. A sua mensagem cheia de poder, seus milagres não vinham da sua natureza divina, mas da atuação do Espírito do Senhor. Sua morte, ela foi sustentada pelo Espírito Santo. Sua ressurreição teve a participação de toda a Trindade. Se ele te rendeu ao Espírito Santo e te deu a procuração para fazer o mesmo, você vai negligenciar esse Espírito, então? Se não, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Assim está em Efésios 5,18. E é interessante que a palavra de Deus toda, desde o Antigo Testamento, fala a respeito do efeito do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas nós não temos dado a mesma evidência. Precisamos buscar isso nesses dias, assim como Jesus fez. Amém? E assim encerro aqui.